O que mudou na minha vida depois que eu comecei a fazer o Ho'oponopono? Para mim é uma técnica queridinha para limpar a nossa energia, limpar as nossas crenças, o Ho'oponopono, porque eu já conheço a lei da atração há muito mais de 15, 16 anos. Mas quando eu conheci a limpeza energética, que foi num momento de muito conflito, que eu estava morando aqui já em Portugal, estava me sentindo no fundo do poço emocionalmente e fui buscar a lei da atração para mudar aqui os meus pensamentos, mudar aquilo que eu estava atraindo. E foi quando eu conheci a limpeza energética que fez toda a diferença na minha vida. Porque que eu estava atraindo situações que eu desejava através da lei da atração e também atraindo aquilo que eu não queria, por causa das crenças que eu carregava, a energia que eu carregava, que eu não entendia. Quando eu comecei a fazer o Ho'oponopono, o caminho se abriu, né? O leque de informações se abriram para mim sobre energia e eu fui fazendo treinamento, fui fazendo cursos, passo a passo, tudo que falava sobre limpeza energética, eu fui aprendendo, porque eu entendi. Quando eu comecei a fazer, a minha mente, que estava aqui um barulho, uma confusão da minha mente, é como se eu tivesse limpado aqui todo aquele blá blá blá, aquelas conversaiadas toda, aquela reclamação toda que estava na minha mente, né? E eu comecei a sentir alívio. Já falei que eu contava nos dedos quando eu comecei a fazer as 108 repetições no dedo. Acordava na madrugada e estava ali fazendo o Ho'oponopono 108 vezes. E logo eu comecei a sentir o alívio. Foi num momento muito crítico, quando eu aprendi, né, a limpar a minha energia, foi na época do Covid. E aqui em Portugal estava uma loucura, né? Muita gente que estava ali doente e tal. E eu precisava me proteger, estava sozinho, mas meu filho, o marido estava fora. E eu precisava de usar a lei da atração, porque eu também estava entrando em pânico. E aí, quando eu comecei a fazer o Ho'oponopono, logo sumiu o medo. Claro que eu comecei a fazer o Ho'oponopono e estudar também. Estudar a limpeza energética, o que era isso, o que era crenças. E eu comecei a mudar os meus pensamentos, o meu sentimento. Parei de ter medo, né? Eu tinha respeito. Tinha que usar máscara? Usava máscara. Tinha que evitar a multidão? Evitava a multidão. Passeava aqui com meu filho na areia da praia, ia ao parque, ficava só por aqui, em locais em que não tinha pessoas. E isso fez com que eu mudasse a minha energia, né? A minha identidade energética mudou muito quando eu comecei a fazer o Ho'oponopono. Então, eu comecei a parar de ter medo, comecei a parar de ter ansiedade, que estava ali na ansiedade, aquele sentimento, parece que o mundo estava fechando na minha cabeça. Já teve essa sensação? Parece que as coisas estão se apertando e você não sabe o caminho, não sabe o que fazer, né? Então, eu não podia voltar para casa, para o Brasil, eu estava sozinha, estava simplesmente perdida na vida. E ainda com uma criança de 3 anos, 4 anos, 3 anos, 4 anos já, eu acho. E aí eu conheci a limpeza energética através do Ho'oponopono e esse alívio foi chegando. E o caminho foi se abrindo. E eu fui aprendendo técnicas, tendo conhecimento sobre mim, que me fez eu ter mais confiança, fez eu acreditar que eu era merecedora deste lugar que eu estava aqui, né? Um local de abundância. Já falei aqui vários vídeos que a minha energia de escassez não sustentava a minha emoção nesse lugar, que eu estava num estado de insatisfação, nem o mar, que é aqui ó, uma paisagem linda que eu tenho na minha frente, nem o mar durante o dia eu aguentava olhar. E hoje eu namoro o mar direto. Mas antes eu não aguentava olhar para o mar, né? Aquilo me trazia uma angústia, me trazia uma tristeza, me trazia um sufoco. E eu comecei a entender que eram as crenças do não merecimento, do não pertencimento, que estava fazendo com que eu quisesse voltar para a minha vida que eu tinha, que era de muito mais escassez, de violência, né? Violência ao redor, aquele movimento todo de droga, de pessoas correndo no quintal, e era aquela coisa maluca, né? E aqui não, aqui eu encontrei uma paz, uma alegria, só que eu não consegui enxergar essa paz, essa alegria aqui, porque a minha energia não sustentava.
A minha energia era de escassez, a minha energia era de não merecimento, né? Os hábitos que eu tinha de final de semana, de estar ali na bebedeira, na farra com família, né? Família grande, imagina. E aí aquilo para mim fazia muito falta, aquela energia. E eu não tinha aqui a energia do merecimento, de viver uma paz, de trazer alegria para mim, para o meu filho, bem-estar, todas as oportunidades que nós temos aqui, né, de viver uma vida melhor. Eu não tinha energia para sustentar isso. E o Ho'oponopono, limpando as crenças, me trouxe um entendimento dessa energia que eu precisava até produzir mais, né? Foi quando eu fui fazer outras técnicas do amor próprio, do merecimento, pertencimento, porque sim, eu pertenço a essa vida de riqueza. Eu mereço viver na riqueza, na abundância, eu mereço ter essa energia, né? Aqui onde eu moro é um lugar muito turístico, até mesmo esse prédio onde eu moro aqui é muito turístico, né? As pessoas vêm às vezes para passar finais de semana, é uma energia turística, a energia desse lugar, e eu não suportava. A energia turística é energia de riqueza, e eu não suportava porque eu tinha energia de escassez. E o Ho'oponopono me trouxe isso, esse entendimento, sabe? Esses downloads que eu vou falando, que eu falo para vocês. Download, girar a chave, é quando você fala assim, nossa, é isso que eu tenho que fazer, é isso que está faltando, é isso que eu estou sentindo. Então esses downloads é o universo falando para você, conversando com você. E quando eu comecei a fazer esses downloads, através dos treinamentos, através dos vídeos de YouTube, que eu assistia vários, eu comecei a perceber a mudança interna que começou a mudar o meu externo. Passei a amar tudo que eu vivo aqui. Passei a ter mais abundância, melhores amigos, mais prosperidade, mais realizações, depois que eu passei a aceitar isso aqui e a produzir essa energia. Então o Ho'oponopono fez para mim muita diferença assim. Hoje eu pratico outras técnicas, não só Ho'oponopono, não só 108 repetições, são várias técnicas que eu pratico. E eu até criei o treinamento, né? Que eu sempre falo sobre ele por aqui. Esse treinamento é o caminho que eu fiz para me conectar mais com essa energia da abundância e viver essa abundância. Então, entendi minhas crenças, para limpar essas crenças e reprogramar para me alinhar com a vida que eu quero, né? E para mim é sempre daqui para cima. Então, quando você consegue se alinhar, consegue ter esse passo a passo, que foi os vários que eu fiz, e eu reuni eles todos dentro desse treinamento. Se você quer ter acesso a esse treinamento, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, para que você possa fazer também o seu passo a passo e conseguir se conectar com a vida que você deseja e um caminho que é para cima, não ladeira abaixo, um caminho para cima, ok? Então vou deixar o link aqui para você dar uma olhada e dar esse próximo passo para o próximo nível da sua vida. Espero que o vídeo tenha sido útil. Se foi útil para você, deixe o seu like, envie ele para mais pessoas, se inscreva no canal para que você possa receber mais vídeos sobre esse por aqui. Beijo de luz no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.